construtivamente. Nós precisamos construir a nossa mente todos os dias contra as adversidades do mundo. E a minha felicidade é saber que Deus trouxe pessoas para abençoar esta área que Deus está colocando para nós trabalhar. Porque ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Porque Jesus é poderoso, não é? Mas ele quis fazer a obra sozinho? Claro que não. Então essa obra, esta área desse projeto que está se iniciando, eu sou grato a Deus pela tua presença. Porque assim que possível esse canal vai estar lançado nas redes sociais. E é por isso que eu estou pedindo permissão. Porque você vai aparecer. Então, a sua presença aqui hoje é por causa de Jesus. Mas você não sabia que isso ia acontecer, né? Você não sabia. Porque Deus é assim, meu irmão. Deus sempre nos chama para nós fazer algo para que a glória dele se manifeste. Amém? Então nós vamos meditar no que está escrito o seguinte. Vamos para a palavra de Deus, que está aqui em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 2, diz o seguinte: E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E se deitou naquele lugar. Hoje, você e eu viemos para um lugar onde tem muitas pedras, e você também é uma pedra no reino de Deus, na coroa de Cristo, melhor ainda. Então, o que acontece? Deus fez com que Jacó tivesse um sonho. Então é por isso que eu digo para você, você não está aqui à toa. Você está aqui porque com certeza Deus tem um propósito na sua vida. Ele já pode ter falado contigo através de vários sonhos, assim como ele falou com Jacó. E qual que é o detalhe aqui? Ele sonhou, e eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Você acredita que Deus está descendo com anjos aqui, entregando várias bênçãos para a sua vida? Aleluia! Você acredita que muitas coisas que você tem pedido para Deus, ou até mesmo Deus te mostrou em sonhos, hoje você não vai sair daqui de mãos vazias? Hoje você está recebendo algo da parte de Deus. Primeiramente a palavra de Deus. Porém, os anjos, ele está aí para nos servir. E ele tem alguma coisa para entregar para mim e para você. Ele tem dado visões de que nós devemos avançar fazendo a obra de Deus. Quer seja através de um canal na internet, quer seja através desse momento que Deus está proporcionando para nós. Deus quer que nós façamos algo para Ele. Então foi essa uma maneira que Deus falou com Jacó. E o detalhe que é o seguinte, meu irmão. Por que Deus apresentou para ele neste sonho? Porque é o seguinte, nós trabalhamos e depois nós cansamos. Aí quando nós para descansar, Deus tem mais ainda. Você está entendendo? Nós podemos ter parado, mas Deus continua nos abençoando, mesmo se nós estiver dormindo. Porque você parou para imaginar quantas curas o nosso corpo recebe enquanto nós estamos dormindo? Sem nós perceber, tantos livramentos
que Deus coloca sobre as nossas vidas quando nós estamos dormindo ainda. Quantas vezes nós temos perdido o sono porque nós estamos acordados e nós levamos muitas preocupações para a cama e nós não entregamos na mão de Deus. E quando nós não entregamos na mão de Deus, nós perdemos o sono e Deus quer nos abençoar. Porém, nós ficamos aflitos e o dia se acabou e nós fomos dormir e não colocamos os nossos planos na mão de Deus. E Deus querendo nos abençoar enquanto nós estamos dormindo. Porém, muitos têm acreditado na força do braço, acreditado somente no remédio. Não somos contra remédio, mas você ora antes de tomar o remédio, você consagra a Deus para que Deus abençoe aquele remédio antes de você colocar no seu corpo, porque quantos remédios também não são feitos aí de uma maneira que não tem o propósito de fazer aquilo que está na bula, por causa da avareza do homem, o amor pelo dinheiro. Porque mesmo, meu irmão, se for um remédio adulterado, Deus tem poder para usar esse remédio para nos curar, amém? Amém. Nós precisamos acreditar. Então, Deus entrega esse sonho. Mas aqui, para Jacó foi de uma maneira até boa, né? Mas vamos ver um sonho aqui. Vamos ver o céu se abrindo, mas de uma maneira mais dolorosa. E como é que o céu se abriu de uma maneira mais dolorosa? Vamos ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no que está dizendo no capítulo 6, no versículo 7, diz o seguinte: e crescia a palavra de Deus. Você está entendendo o que é que precisa crescer dentro de nós? Não é a vontade do mundo, porque isso tem roubado a paz de muitos. O que precisa crescer, quer seja nos nossos governos, no mundo inteiro, é a palavra de Deus. O que faz a diferença em uma nação não é um presidente, é o temor à palavra de Deus. Quantos têm temido a tantas coisas, a tantas circunstâncias, mas não têm temor à palavra de Deus? E paga-se o preço por não temer a Deus. E em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos. O que mais tem multiplicado em nossa nação, meu irmão? Nós não temos visto igrejas formar discípulos. Qual que é o único objetivo de Deus na terra para as igrejas? Que elas, assim como disse o nosso adorador, formar discípulos, seguidores de Cristo. Mas as pessoas estão seguindo tantas coisas e por isso o mundo está dessa maneira. Tem seguido tantas coisas em redes sociais e isso não tem trazido vida, tem trazido a morte para o lar. Crianças começam fazendo coisas cedo que não deveria estar fazendo, porque não tem modelo em casa de discípulo. Não tem modelo dentro de casa de um pai que tem temor a Deus. O filho não vê o pai orando, não vê o pai jejuando, não vê o pai buscando a presença de Deus e começa a buscar a presença do mundo. E é por isso que o mundo está desse jeito. O mundo está desse jeito porque não tem modelos de discípulos de Cristo, que faz a palavra ser entoada. Tem pessoas que atraem a presença para si, mas o que precisa crescer em nós é a palavra de Deus. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Está aí, grande parte dos sacerdotes
daquela época da igreja primitiva obedecia à fé em Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo. Não tem outro jeito, meu irmão. Não adianta ficar buscando referência que não tem a palavra de Deus, que não ensina eu e você a temer a Deus. Os discípulos cresciam na palavra. Você está entendendo onde é que a gente tem que crescer? É na palavra de Deus. É ela que tem o poder para transformar o mendigo em uma pessoa adoradora a Deus, ou aquele que está doente em uma pessoa curada, ou aquele que está nos vícios, qualquer um que seja, porque cada um cuida do seu, porém Deus quer transformar essa pessoa. Aqui ninguém está aqui para alfinetar vício de ninguém. Nós estamos aqui para dizer para você que a palavra de Deus quer te transformar. A questão é: você quer transformação? É só uma opção. É você que escolhe. Então, só que, vamos ver no 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga para chamar os libertinos. Meu irmão, aqui é o seguinte. Então Deus começou a encher um vaso chamado Estevão. E um vaso cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele incomoda onde quer que ele esteja. E Estevão começou a incomodar os religiosos de dentro da igreja. Porque assim, religioso não faz. Quando Deus começa a encher um vaso e começa a transbordar a presença do Espírito Santo naquele vaso, a religião começa a querer dizer: tem que apagar isso aí. Meu irmão, mas quem é que pode apagar o fogo de Deus? Quem é que pode destruir Deus? Então, Estevão começou a incomodar. E no 10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Você está entendendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus, que é o próprio Espírito, as pessoas não resistem. Porém, eles vão agir da maneira que o mundo age. E que maneira que o mundo age? Olha aqui. Os religiosos e o mundo. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas. E, investindo contra ele, o arrebataram, levaram ao conselho. Quando Deus começa a usar a sua vida, se você estiver numa igreja, ou até mesmo na tua casa, meu irmão, que também é uma igreja, as pessoas vão começar a dizer que você está falando bobagem. As pessoas vão começar a ser contra aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, você vai dar ouvido às pessoas ou vai continuar acendendo a chama de Deus que está dentro de você? Para continuar incendiando essa chama do Espírito Santo, eu e você precisamos se alimentar da palavra de Deus. Porque se fosse alimentado do que as pessoas estão dizendo, você vai esmorecer na fé. E Deus não quer isso com você. No 13, e apresentaram testemunhas falsas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha lá, às vezes o camarada chama um mensageiro para ministrar na igreja, e ele quer que o mensageiro fale aquilo que ele quer, e o mensageiro vai lá para falar a palavra de Deus.
Aí muitos ficam dizendo assim, escuta, o que esse camarada está querendo dizer contra esse lugar que é santo? Você está entendendo? Você sabe por que tem muitos líderes que não aceitam a mensagem de Deus? Porque eles querem continuar escravizando o ser humano. Jesus veio para libertar, mas os homens têm aprisionado as pessoas, quer seja na religião ou no sistema do mundo, ou das trevas. Porém, se você persistir, olha só, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar. Você está vendo? As pessoas religiosas ou as pessoas que não temem a Deus, quando a presença de Deus começa a entrar nesse ambiente, quer seja dentro de mim ou dentro de você, a nossa sensação é que nós estamos sendo destruídos. É que nós estamos sendo consumidos. E é bem verdade que isso começa a acontecer dentro de nós, porque é a chama do Espírito Santo queimando as nossas impurezas. Aleluia! Queimando os nossos pecados. Glória a Deus. Queimando os nossos vícios. E começando a ser uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Que ouve, que dá ouvidos à vontade de Deus. Que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas o mundo diz que é loucura. Porém, e mudar os costumes de Moisés. Você acha que Jesus quer você e eu com esses mesmos costumes do passado? Quer não, meu irmão. Ele quer realmente mudar nosso passado mesmo. Ele não quer que nós continuamos escravos daquilo que tem escravizado a nossa vida. Mas o religioso, ele vem falar da lei de Moisés, né? Como é que ele vai falar da lei de Moisés negando a Jesus? Sendo que a lei inteira fala de Jesus. Porque o religioso não tem discernimento. Ele não recebe a revelação de Deus. E olha, uma pessoa que tem a presença de Deus, então, no 15, todos os que estavam assentados no conselho, os religiosos, o sinédrio, fixando os olhos, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha lá, viram Estevão como o rosto de um anjo. E mesmo assim a pessoa está ali, dizendo que a pessoa não é de Deus. Você está entendendo? Meu irmão, a mensagem é longa. Mas vamos encaminhando para o final, que diz o seguinte: Deus te abençoa, nos abençoa, resgata a gente do lamaçal do pecado. Nós começamos a fazer a vontade de Deus, começamos a resplandecer a glória de Deus, porém, existem consequências. Olha aqui, no 7:53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardardes. Não adianta só ouvir a mensagem de Deus, tem que guardar, meu irmão. E ouvindo isso, eles enfureceram-se em seus corações. Você está vendo? Não adianta ouvir a mensagem de Deus, não guardar no coração. Ouvir essa mensagem e começar a ficar bravo, começar a fazer biquinho. Não adianta, meu irmão. É dessa maneira que os religiosos se comportam. Olha a reação deles. E rangiam os dentes contra ele. O homem está resplandecendo a presença de Deus e o povo está rangendo os dentes contra ele. Você está vendo? Você está vendo quando você sai da casa de Deus cheio da presença de Deus? Ou você medita na palavra de Deus e fica cheio da presença de Deus? E as pessoas olham para você e começam a ter raiva? Como é que pode isso, meu irmão?
Não aceitar que Deus está usando, está transformando a sua vida. Porque a pessoa quer que você continue sendo escravo do vício, sendo escravo das coisas erradas. Quando você começa a resplandecer a presença de Deus, as pessoas não querem que você esteja liberto. Quer que você continue escravo do pecado. Ranger os dentes. Olha aí. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Você está entendendo? Deixa as pessoas ranger os dentes quando vê você cheio da presença de Deus. Para onde é que eu e você tem que olhar? Para o céu. Aleluia. Esses dentes sendo rangidos, esses falatórios da sua vida, falando mal de você, falando que você não tem a presença de Deus, falando que você não é isso, que você não é aquilo. Meu irmão, olhe para o céu. Jesus está te contemplando. Para de olhar para as caras feias que estão fazendo para você. Você é vaso cheio da presença de Deus. Deus não quer você olhando para os dentes e as caras feias, não. Deus quer você olhando para Ele. Porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Porém, é bom ver o céu se aberto. Porém, veja bem. E disse, no 56, eis que vejo o céu aberto, os céus abertos, e o Filho dos homens, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos. Tem pessoas que estão tapando os ouvidos agora para não ouvir a mensagem de Deus. Muitos estão até gritando, por que esse camarada não cala a boca? Ele está me incomodando. Meu irmão, é o Espírito Santo te abençoando. É o Espírito Santo fazendo você ser uma nova criatura, ser transformado pela presença de Deus. Taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Você está vendo? Cheio do Espírito Santo, porém, apedrejaram ele. Porém, meu irmão, se eu e você perdermos a nossa vida a favor do reino de Deus, Deus vai usar essa dormência que a gente não morre, a gente vai dormir, para estar levantando nada mais, nada menos do que Paulo nesse mundo. Glória a Deus. O que esse mundo precisa é de Paulo. Saulo contemplou a morte de Estevão, até concordou, porém, Deus estava usando Estevão para ser um anzol para fisgar Paulo. Aleluia. E transformar em um vaso cheio da presença de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Não importa o que vai fazer com a nossa vida, o que importa é se nós estivermos na presença de Deus e saber que nós somos instrumento de Deus, e Deus vai usar nossas vidas para suscitar, para levantar vasos cheios, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que venha fazer obras maiores do que nós. Aleluia! O que importa é continuar olhando para o céu. E eu vou terminando aqui esta mensagem, agradecendo a Deus e saber da importância que é fazer a obra de Deus. Deus tem muito mais a falar, mas o que nós falamos, nós estamos dando um início em um canal. O início a um projeto de Deus para resgatar almas.